Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje nessa manhã não ensolarada de domingo. Né? Meu nome é Léo Burdi, eu sou um pesquisador aqui no MIT Media Lab já há mais de 20 anos. Quando eu saí do Brasil, o meu sonho era poder aprender o máximo possível fora do Brasil, mas também conectar o meu aprendizado de volta com a nossa terra. Então, é um sonho enorme sendo realizado, tendo vocês aqui, né, na nossa casa. Sejam muito, muito bem-vindos. A nossa sessão vai ser bem rapidinho, mas espero passar para vocês uma noçãozinha, mesmo que pequena, do que torna esse espaço aqui tão especial. E hoje tem a oportunidade também de compartilhar um pouco das experiências, dos aprendizados dos pesquisadores brasileiros, né, que hoje trabalham aqui. Nos meus 20 e poucos anos do Media Lab, normalmente só encontrava tipo um pesquisador brasileiro a cada 3 ou 4 anos, mais ou menos. Então, é uma grande oportunidade, um privilégio de poder contar com não apenas um, mas 4 brasileiros trabalhando aqui dentro da nossa casa e pessoas fazendo pesquisas extremamente especiais e muito interessadas em também se conectar de novo, né, com o nosso Brasil. Então, vamos aproveitar essa oportunidade hoje, vamos conversar, isso aqui, que essa nossa apresentação de hoje seja um começo de conversa, né, que surjam muitas ideias e parcerias e outras coisas a partir daí. Tudo bem? Então, eu sou o Léo, tenho o Alan, tenho a Sara e a Gabriela aqui apresentando o nosso trabalho. O Media Lab, o laboratório de mídias, né, do MIT, é um espaço focado em mídias, né, mas a nossa interpretação de mídia é uma coisa quase que poética. Né? Não é aquela multimídia, sabe, vídeo, som que a gente vê na telinha do computador. Para nós, mídia é a forma como que a tecnologia nos ajuda a se comunicar com outras pessoas, a interagir com o mundo, a interagir com nós mesmos, a interagir com o espaço sideral e as profundidades dos oceanos. Então, é uma coisa muito aberta, né? Muito diferente daquilo que a gente está normalmente acostumado. E o MIT é uma universidade que é reconhecida internacionalmente pela sua inovação. Né? Agora, o Media Lab tem um espaço ainda mais especial, um espaço ainda considerado mais inovador dentro do próprio MIT. E tem algumas coisas que ajudam a transformar esse espaço, né, que ajudam a fomentar esse tipo de inovação. Né? Uma delas é que a gente vai além da interdisciplinaridade, né, ou da transdisciplinaridade, a gente se considera como um laboratório, até, de certa forma, antidisciplinar. Desde o início, né, o Media Lab foi considerado um espaço onde aqueles pesquisadores inovadores que não cabiam nos departamentos tradicionais iam parar. Né? Então, você não se encaixa dentro do departamento de matemática, física, engenharia ou outras coisas, vem para o Media Lab. Né? E ali você vai encontrar outras pessoas que pensam de uma forma diferente, que estão explorando a tecnologia para além da caixinha. Né? E foi assim que surgiu o Media Lab há 40 anos atrás, então esse aqui é um ano muito especial para a gente. E tem algumas coisas que acho que contribuem também para esse espírito inovador. Né? Tem essa questão da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, ou antidisciplinaridade, mas também tem um espírito aqui que um dos lemas, né, que os estudantes logo aprendem, logo que entra aqui no Media Lab, é esse do demo or die. Né? Porque a gente sabe que uma imagem ela fala mais do que 1000 palavras, mas a demonstração de um conceito, né, na prática, ela fala mais do que 1 milhão de imagens. Então, logo desde o início, todo mundo é encorajado, assim, é motivado a se ter uma ideia, tenta criar algo que represente essa ideia na prática, mesmo que só funcione durante um dia. Né? É assim que a gente consegue comunicar os conceitos e mostrar que aquilo é mais do que uma ideia, mas algo que pode se transformar no mundo e ajudar a transformar o mundo, né, a partir dali. Então, essa é uma coisa que faz parte do ethos, né, do Media Lab desde a sua criação. Né? E aqui, por exemplo, isso aqui é uma foto do pessoal da Harmonix que acabou criando o Guitar Hero. Não sei se vocês conhecem o jogo Guitar Hero. Foi um dos produtos, né, que surgiu nesses 40 anos do Media Lab. Tem várias matérias. Isso aqui é um departamento, né, do MIT, Departamento de Artes e Ciências da Mídia. E uma das disciplinas que acho que é mais famosas do Media Lab é Making Almost Anything, que é para fazer quase qualquer coisa. Né? E nesse curso, os alunos eles aprendem a mexer tanto com criação, trabalhar com madeira, trabalhar com tecidos, trabalhar com circuitos, moldar plástico, robótica e tudo mais. Né? Então, é uma porta de entrada, quase um rito de passagem, quase assim, no Media Lab. Você passar por essa matéria e não apenas ter a oportunidade de interagir com outros estudantes também, que são bem maluquinhos,
mas poder colocar a mão na massa em uma série de ferramentas que dificilmente a gente encontraria embaixo de um mesmo teto. E, ao longo desses 40 anos, tem alguns produtos do Media Lab que acabaram se tornando conhecidos, né, mundialmente. Tem muitos, a gente selecionou alguns, como, por exemplo, o e-ink, né, que faz parte de uma série de tablets e readers, né, que a gente vê por aí. Tem carros, né, de transporte público urbano, né, que revolucionam também como a gente se move, né, nas cidades. Tem uma área toda de computação afetiva, né, que procura identificar o estado emocional dos usuários usando relógios ou outros dispositivos conectados à nossa pele, né, assim por diante. Kit de robótica da Lego, né, surgiu aqui. A gente tem mais de 30 anos de parceria com a Lego. Pernas robóticas, mecanismos que ajudam a criar mapas interativos das cidades. Hoje é bem comum, mas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, isso não existia. A linguagem de programação Scratch, que hoje é utilizada por mais de 130 milhões de crianças no mundo todo, tudo surgindo aqui embaixo dessa nossa casa. E, academicamente, então, nós somos um departamento do MIT, né, que oferece certificados de mestrado e doutorado, né? Nós estamos organizados em 26 grupos de pesquisa. Cada grupo costuma ter um máximo de 6 alunos, ou seja, para você ser aceito, alguém tem que se formar, né? E você sempre entra pelo mestrado, depois que você completa o mestrado, você aplica para o doutorado, e caso você seja aceito, você fica mais 4 anos, né, explorando a sua pesquisa aqui. Então, vai desde de interfaces fluidas até biomecatrônica, computação afetiva, ópera do futuro e assim por diante. No meu caso especial, eu trabalho num grupo que chama Lifelong Kindergarten, que é jardim de infância para a vida toda. E nós desenvolvemos tecnologias, né, para aprendizagem criativa. Tecnologias que ofereçam oportunidades para que as crianças e jovens consigam se expressar, colaborar uns com os outros nesse mundo cada vez mais tecnológico em que a gente vive. Alguns dos projetos que surgiram no nosso grupo incluem o Scratch, né, que eu já mencionei. Não sei se vocês já conhecem, já tiveram a oportunidade de brincar. E, há 2 anos atrás, nós lançamos uma nova ferramenta, o Octo Studio, que funciona no telefone celular, né, e permite às crianças criarem arte interativa, histórias, simulações, assim por diante, de qualquer celular ou tablet que elas tiverem à sua disposição. Esse projeto foi feito em colaboração com nossos parceiros no Brasil, né, na África do Sul e na Índia. Então, ele fala a nossa língua, literalmente. Ainda que esse exemplo esteja em inglês, em português e outras línguas também. Depois a gente pode brincar com ele. A gente tem há 10 anos um programa no Brasil, que é a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, né, que reúne milhares de educadores de todas as partes do Brasil em busca de uma educação que seja cada vez mais mão na massa, mais criativa e relevante para todos. Então, esse espírito que a gente procura desenvolver no Media Lab, a gente está procurando promover no Brasil. E é um movimento que tem crescendo muito e muito rápido também. Inclusive, gostaria de convidá-los para uma campanha que nós lançamos há 2 semanas atrás, chama Guardiões da Natureza, que é feita em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Pará. Esse aqui é um incentivo para conectar crianças e jovens com o meio ambiente, né, para além das suas casas e das suas escolas. E a gente sabe, se a gente se preocupa, a gente cuida e transforma, né, e age. Então, é por aí. E agora eu queria passar a bola, já falei bastante, queria passar a bola aqui para a Gabriela, falar um pouquinho da pesquisa dela. Obrigada, Léo. Bom dia. Eu sou Gabriela Bilar, eu sou estudante de PhD e pesquisadora também no grupo chamado City Science. Inclusive, 12h30 a gente vai ter um open house, o Léo vai levar o pessoal no Lifelong Kindergarten. Quem tiver também vontade de conhecer o City Science, eu posso fazer um tour. A gente tem essas maquetes de Lego das cidades, são bem conhecidas, assim, então fica o convite, 12h30. E o nosso grupo de pesquisa, ele é o grupo que está pensando cidades num contexto mais amplo, assim, né? Até 2050, 68% da humanidade vai morar em cidades. Então, a gente realmente precisa olhar com muita atenção esse grande ambiente humano. E é isso que o nosso grupo faz. A gente desenvolve tanto novas ferramentas como novos processos para transformar cidades. A forma como a gente trabalha é construindo laboratórios irmãos com pesquisadores, placemakers,
estudantes, pessoas locais. A gente sempre constrói esses laboratórios com as pessoas dessas cidades pelo mundo. Não temos um no Brasil ainda, mas, inclusive, adoraria que a gente tivesse. Estou tentando puxar isso, se alguém também quiser conversar depois. Mas a gente sempre faz projetos aplicados para questões reais dessas cidades com os pesquisadores locais. E são sempre projetos longos, assim. Uma das grandes áreas de pesquisa do nosso grupo são as bikes autônomas, né, que você pode chamá-la por aplicativo, ela vem e depois você usa ela como uma bike, mas além de ser simplesmente uma bicicleta sem motorista, também ela acaba sendo um computador, como se fosse um computador robótico, uma infraestrutura urbana sobre rodas, assim, porque ela compartilha dados, ela compartilha serviços, né? Ninguém é dona dessas bikes na forma como a gente modela elas. Uma outra grande linha de pesquisa são os mobiliários, os mobiliários que vão se transformando ao longo do dia, para que, de repente, você, num pequeno apartamento, a sua cozinha pode virar um quarto, que pode virar um home office, que pode virar outras coisas, e dessa forma a gente consegue botar mais funções em pequenos apartamentos e criar mais densidade urbana, pensando na cidade como um grande sistema. E a gente tem também essa outra grande linha, que são os Cityscopes, que são essas plataformas interativas para você fazer urbanismo baseado em dados. Então, o que está projetado nessas maquetes são visualizações dos nossos fluxos que a gente consegue modelar através dos nossos rastros digitais com telefonia de dados, transações bancárias, dados de censo. A gente consegue modelar como as pessoas se comportam e andam pela cidade, e a partir de a gente também conseguir entender como elas funcionam atualmente, a gente consegue projetar cenários futuros, né? Então, e se a gente construir aqui um bairro novo com residência estudantil? E se a gente fechar o centro só para bicicleta? Enfim, a gente consegue modelar também cenários futuros e projetar isso com as cidades. E, assim, a gente está já com o tempo bem curto, a gente também tem essa parte de imersiva, de arte e cinema também para as pessoas criarem as próprias cidades. E mais, assim, só para fechar, essa nossa nova linha que eu estou à frente, que é o Futuros Urbanos da Amazônia, que a gente está fazendo junto com o pessoal do Pará também, para pensar como é que vão ser as cidades amazônicas daqui para frente. E fica o convite, também a gente se vê na COP, junto com o Léo também vai estar lá. E vou passar para a Sara agora. Ou é para a Sara? Obrigada. Olá, gente. Bom dia. Eu sou Sara Ornelas. Eu sou uma pesquisadora de pós-graduação aqui no Media Lab. E a minha formação é em engenharia biomédica e mecânica. E o meu trabalho, o nome do meu grupo é Conformable Decoders, que em tradução literal é decodificadores conformáveis. E a nossa linha de pesquisa é tentar fazer novos produtos médicos que são a nova geração de aquisição de dados e tratamento de doenças que seja wearables, que seja vestível, que seja conformável, que você não precise necessariamente ir ao hospital, que seja uma coisa mais atrelada ou conformável ao nosso corpo humano de uma forma segura e inovadora. Então, a nossa linha de pesquisa é utilizar o ultrassom, que é uma forma de energia que pode ser transmitida para fins diagnósticos ou terapêuticos, que é segura e mais barata do que outras opções, e a gente transforma faz equipamentos aqui no Media Lab, a gente constrói todos os nossos equipamentos in-house, e a gente está tentando ver quais são as novas formas de diagnóstico e terapia que a gente pode fazer com isso. Então, aqui a gente tem alguns projetos, implantes ou vestíveis, que eu posso destacar aqui. Alguns são para você criar imagens. Então, por exemplo, a ultrassonografia já é usada, a gente sabe, de forma diagnóstica para fetal, e a gente está tentando fazer mais imagem e coletar mais dados de uma forma integrada. Então, eu tenho aqui só uma pequena introdução do que é a ultrassom. Acho que a maioria conhece ultrassom fetal. É uma forma muito segura de você criar imagens e que é baseada na reflexão de sons, de vibrações que você passa pelo tecido. Mas uma curiosidade, ou uma parte que muita gente não conhece, é que você também pode usar ultrassom focado em formas de obter efeitos mecânicos. Então, você pode criar ou
criar vibrações dentro do tecido, ou você pode esquentar o tecido e criar terapias a partir disso. Então, tenho aqui 2 projetos que foram criados pelo minha pesquisa, ou meu grupo de pesquisa. Esse primeiro é um sutiã usado para fazer ultrassonografia em casa, que a minha orientadora fez o design dele baseado numa colmeia de abelhas, mas que você possa vestir isso e você tirar imagens de ultrassom todos os dias. Hoje em dia, o diagnóstico para a prevenção de câncer de mama é feita por mamografia, geralmente anual ou a cada 2 anos. E se você tem um tecido denso, você é orientado ao ultrassom, mas às vezes você tem que lutar para conseguir isso. Então, a nossa pesquisa, a gente está pensando, se você pudesse vestir e tirar a sua imagem todos os dias, todas as semanas, todos os meses, você poderia detectar um tumor antes dele ser grande e não tratável. Então, você, num tempo de inteligência artificial que necessita de dados, a gente está propondo, vamos fazer a coleta de dados mais fácil para você poder prevenir doenças também, você permitir tratamento antes que seja tarde demais. Então, esse é um projeto de pesquisa do sutiã vestível. A gente fez em parceria com várias instituições e fez a nossa coleta de dados aqui em Boston, em hospitais. E nosso projeto de pesquisa, que está relacionado com a minha linha, é em relação a implantes neurais. Será que a gente consegue tratar doenças do cérebro somente com som? E essa é uma pergunta, parece um pouco ficção científica, mas o ultrassom focado pode ser usado, essa vibração, para estimular circuitos neurais e ser uma substituição, uma alternativa para eletrodos, né? Então, se você tem para o tratamento de doenças como Alzheimer, você tem, hoje em dia, as opções de tratamento são só eletrodos bastante invasivos e que são feitos de metais e que acabam danificando o tecido na implantação. Então, o que a gente está propondo é fazer um implante que é mais conformável e que ele é baseado somente na atuação com ultrassom. Então, a gente fez parceria com Caltech, Boston University e aqui outros labs do MIT nesse paper que foi publicado na Nature. E eu queria agradecer aqui a minha professora Janan, ela é minha orientadora, e eu queria só demonstrar aqui, se você for no 4º andar, você vai ver essa caixa amarela. Essa é a caixa onde a gente, com essas roupas que parecem de astronauta, a gente produz todos os nossos equipamentos aqui in-house. Nessas salas que são clean rooms, salas muito limpas, a gente usa processos de fotolitografia que são análogos ou parecidos para produção de semicondutores, então os chips dos seus celulares também são feitos por esse mesmo processo, e a gente faz aqui esses produtos médicos que são testados em Boston e afora. Vou passar para o Alan para falar sobre o projeto dele. Opa, bom dia, tudo bem, galera? Meu nome é Alan, eu sou doutorando e pesquisador aqui no Molecular Machines. O Molecular Machines, como o nome já fala, né, máquinas moleculares, é focado em ciências moleculares, engenharia molecular. E a gente tem tanto o laboratório, onde a gente faz pesquisa mesmo, o Wet Lab, o Makerspace, onde a gente monta máquinas, e tanto que o produto mais famoso do grupo é o Kindle, a gente inventou o e-ink. E a gente também tem um cluster, onde a gente faz computação de alta performance, com bioinformática, IA. E o que são máquinas moleculares, né? Máquinas moleculares, você consegue imaginar um computador onde a programação, a informação, o processamento está embutido em moléculas. A lógica está acontecendo a partir de interações moleculares. E apesar disso parecer super alienígena, essa visualização aqui é o seu plasma sanguíneo, como que a gente imagina que ele aconteça. Porque no fim do dia nós somos máquinas moleculares. Eu vou passar só 2 minutinhos. Bem, Então, essas máquinas, elas fazem todo tipo de coisa que a gente imagina. Elas fazem membranas, elas copiam seu DNA, elas limpam, elas fazem coleta de lixo nas células. E entender como essas máquinas funcionam e como elas interagem é fundamental para que a gente possa estar curando doenças, entendendo o nosso corpo, entendendo a natureza, os seres vivos e afins. Foi a partir do meu trabalho com o Molecular Machines que a gente conseguiu trabalhar com Meta IA
em fazer um chat GPT que fala a língua de biomoléculas. E, com isso, a gente conseguiu dobrar e prever a estrutura de milhões de proteínas, que é o banco de dados maior que existe até hoje, em 2025. Além disso, a gente trabalha com inteligência para gerar novas moléculas. Então, não só a gente quer prever como essas moléculas são na natureza, como elas se encaixam e interagem, a gente também quer gerar moléculas novas, RNA novo, proteínas novas. Então, a gente também gera modelos que permitem que você vá depois no laboratório e crie essas moléculas, teste, expresse elas com IA mesmo, com tecnologia de IA. Uma vez que a gente tem essas moléculas novas, a gente também tem que entender como elas se comportam, como que elas interagem, como que elas dançam uma com as outras. Então, a gente também faz modelos que prevêem essa simulação, que permitem que a gente simule e entenda como essas drogas atuam no corpo, basicamente. É um trabalho que a gente fez com a NVIDIA, e a gente está, basicamente, acelerando a simulação para que a gente possa entender como que elas interagem. É um campo que é muito recente, são os últimos 5 anos que a gente viu realmente essa explosão de IA com biotecnologia. Ainda tem muito coisa para a gente resolver, para a gente conseguir realmente estar fazendo engenharia biológica, engenharia molecular, mas a gente está indo numa velocidade bem rápida. É um absurdo o que aconteceu nos últimos 5 anos. E a quantidade de coisas que a gente consegue fazer com essas ferramentas que a gente criou com IA. Então, acho que é isso, né? Estamos sem tempo. Só para, então, vocês lembrarem, então, no Media Lab, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre o trabalho de 4 dos 26 grupos. Né? Só nesses 4 grupos já tem perspectivas completamente diferentes, né, que vão de máquinas moleculares, passando por dispositivos que monitoram o nosso corpo, passando por urbanismo, passando por educação, né, e tendo todas essas diferentes áreas de pesquisa embaixo do mesmo teto, fomentam um grau de inovação absurdo. Né? Então, a gente gostaria de aproveitar esse momento, para convidar vocês. Se tem perguntas, venham conversar conosco. Né? Ao meio-dia e meio, a gente vai ter um open house no 4º andar, para vocês conhecerem mais de perto o nosso trabalho, né? No Lifelong Kindergarten Group, né? no City Science também. Então, por favor, a casa de vocês, aproveitem bastante o dia. Certo?